como que é esse processo de perdoar, né? Esse perdão que eu perdoo o outro e, na verdade, por dentro eu estou aqui ruminando ainda aquela história, com raiva, né? Me sentindo ultrapassado aí, humilhado. Que tipo de perdão é esse? Como que é isso? Como que o Ernesto muda essa história se ele acredita que ele precisa perdoar a Nádia o tempo todo? Ok, então o primeiro ponto é, embora você disse agora, mas não disse antes, né? É que ele precisa, mas antes você diz, ele se sentia obrigado, Isso. né? É importante colocar isso porque, ainda que a relação ela traz alguns compromissos, o primeiro ponto é, os compromissos, os acordos são estabelecidos, nada é imposto, né? É o seu relacionamento. Você precisa de sentar com ele e estabelecer o que, que é, o que, que vale, o que, que não vale. E dentro disso, há ali a escolha. Vocês precisam escolher o que, que é. Então, o Ernesto, ele entende que tem que perdoar. Não tem que nada. Né? Não sente obrigado a nada. Né? A gente normalmente entende, né, que já que é casamento, fica obrigado a ter que se sujeitar, ter que suportar, ter que fazer passar por vários tipos. Não tem que nada. Né? Você precisa de entender que as coisas podem ser escolhidas. Né? Quando você escolhe determinado caminho, você se responsabiliza, se compromete por esse caminho. Então, aqui a gente está primeiro colocando esse ponto e o segundo é problematizando essa palavra, né? O perdão ele precisa de ser é, compreendido no seu sentido mais profundo. A gente precisa de arrastar esse termo do seu lugar banalizado que normalmente dentro aí da nossa grande cultura, dentro aí das grandes meios de comunicação, costuma, né, lançar sobre essa atitude um olhar, né, um entendimento muito superficial, né? E nessa história, por exemplo, né, o Ernesto está tentando perdoar há 20 anos e ao invés de estar melhorando, né, a relação está piorando. Quer dizer, ele entende que perdão é esquecer. Né? Só que não é isso, né? O Uhum. perdão não é esquecer. E aí vamos entender mais a fundo, né? Às vezes a confusão que a grande cultura faz na vida da gente, porque acontece, a verdade é, o casal exemplificado aqui na nossa história e os casais, e nós, muitas vezes, né, faz parte do dia a dia os desentendimentos, os conflitos, né, as ranhuras e etc, etc, etc. Então, quer dizer, o casal que não vivencia isso, aí pergunta se é casal mesmo, se eles estão vivos e conectados. Porque se estão, eles vivenciam de alguma forma isso. E o ponto é o seguinte, essas experiências que são muitas vezes dolorosas, que são difíceis muitas vezes, elas precisam ser enfrentadas, né? Só que quando você não enfrenta, você desenvolve então uma defesa. E a defesa, ela precisa de um mecanismo ali que convence a sua mente de que aquilo é certo, né? E o que que vem responder a isso? As crenças limitantes, né? A cultura que confunde a coisa, né? Se você fala que perdoar esquecer e se convencem disso, então você está lançando mão de uma crença limitante para justificar o seu não enfrentamento daquilo que precisa enfrentar, o quê? A intransigência da Nádia, né? A falta de bom senso, a falta de limite, né? De enfrentar a raiva que ele sente, o desconforto, o mal-estar que essa relação proporciona nele, que ele vivencia. Então, essas crenças limitantes, muitas vezes, é uma justificativa, é uma defesa para ele apontar para isso, porque o perdão, né? Do ponto de vista mais profundo, é uma libertação desse pesado fardo emocional que ele carrega. E quando isso é feito, né, bem sucedido, né, quando o trabalho é feito de uma maneira bem sucedida, o relacionamento se torna mais íntimo, mais profundo, mais conectado, mais harmônico e não mais irritação, mais frieza, mais mau humor, né? E, e às vezes o que a gente precisa também de entender, né, o pessoal que está nos escutando, que o lugar aonde você vai conseguir ter, né, um melhor desenvolvimento dessas dores é um lugar terapêutico, é um lugar psicológico. Por quê? Porque o terapeuta ele é um sujeito que não está identificado com as suas dores, que não está identificado com as dores do Ernesto, que não está identificado com as dores da Nádia, e por não estar identificado com as suas dores em particular, ele está identificado com as dores dele, porque estamos aqui partilhando, somos Exato. terapeutas, né? Estamos partilhando aqui as nossas experiências, mostrando a nossa humanidade, partilhando, né, uma parte da nossa humanidade aqui, né? Mas enquanto estamos terapeutas, ali não estamos identificados com as dores dos nossos clientes. Então isso nos coloca num lugar privilegiado de escutar com clareza, de perceber. E além dessa não identificação, né, o treinamento, ou deveria, né, o terapeuta dever ter aí um treinamento, uma orientação, um estudo, um aprofundamento
que te torne capacitado, né, capaz e capacitado de estar filtrando essas experiências, essas emoções de uma maneira equilibrada, assertiva, resolutiva, para poder de fato chegar no lugar almejado, que é paz, né? Um relacionamento de maior conectado, de você recuperar a crença, né, a convicção no amor, né?